Ela estava com um corte profundo no pescoço e, ao mesmo tempo, ela olhava para mim e sorria. Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos e moro no estado de Rondônia, uma cidade pequena, próxima à capital Porto Velho. Acabei de me formar no ensino médio e resolvi contar esse relato logo que descobri o canal, pois somente minha irmã mais velha sabe do que aconteceu, mas mesmo assim ela não acredita. Eu era bem criança na época, mas me lembro com exatidão do que vivi, porque eu tenho pesadelos com isso até hoje e eu tô esperando ansioso pelo dia em que eles vão parar de me atormentar. Como eu já disse, a minha cidade não é muito grande e eu moro no último bairro antes de entrar na rodovia. A cidade é cercada por uma grande área rural e matas que são comuns na região norte do Brasil. Quando completei 9 anos de idade, os meus pais liberaram para que eu andasse de bicicleta com os meus amigos durante o dia, depois que chegava da escola. E quase todos os dias nós íamos em um pequeno grupo a uma trilha na mata, bem atrás do nosso bairro. Quando a trilha chegava na rodovia, a gente voltava por ela. E o ano todo se passou até que a gente decidiu explorar outras trilhas ao redor. Nós éramos crianças e a gente nem pensava que corríamos risco de encontrar, como uma onça ou uma cobra, por exemplo. E eu acabei realmente encontrando com algo. Porém, uma coisa que eu não consigo explicar até hoje. Eu lembro que tinha acabado de completar 10 anos. Era final de novembro e muitos dos meus amigos tinham ficado de recuperação na escola. 2 deles não poderiam fazer o passeio de bike, porque eles estavam estudando para as provas de recuperação. O outro, o Ronaldo, ele tinha acabado de pegar dengue e os pais dele não iam deixar ele sair naquela condição para pedalar. Então, eu fui sozinho aquela tarde. Eu estava de bicicleta, como de costume, e decidi fazer um caminho totalmente diferente com a intenção de contar para os meninos depois que eu tinha descoberto uma outra rota para as nossas aventuras de bike. Eu mal sabia que iria me arrepender para o resto da vida dessa decisão idiota. Nossos pais nos orientavam a não entrar em terras cercadas, porque os fazendeiros poderiam ver e brigar conosco, ou pior, nos dar tiro de sal grosso. Mas eu achei que sabia das coisas e ignorei os avisos. Eu entrei na trilha que já conhecíamos, só que eu decidi ir em outra direção nela. Tinha uma cerca de arame, provavelmente de terras privadas, e eu passei a bicicleta por baixo, empurrando ela na terra, e pulei a cerca e continuei andando. Depois de uns 20 minutos pedalando em um terreno bem irregular, eu vi de longe uma casa abandonada. Ela estava em ruínas. Era de dia, por volta das 14 horas, e o sol estava quente e a visibilidade estava perfeita. A casa tinha plantas que já estavam subindo pelas suas paredes. Ela realmente estava ali, esquecida no tempo. Foi quando a corrente da minha bicicleta resolveu sair. Eu me abaixei e tentei arrumar. Esse negócio da corrente sair acontecia sempre. A gente só andava de bicicleta, a gente nem levava ela para dar manutenção e essas coisas. Mas eu colocava a corrente relativamente rápido no lugar. Mas naquele dia eu não consegui encaixar a desgraça da corrente de jeito nenhum. Eu já estava ali há alguns minutos quando eu senti que alguém me observava. Todo mundo tem essa sensação. Todo mundo sabe quando está sendo observado. A gente sempre sente aquele arrepio de um lado do corpo. E eu olhei para os lados, mas não tinha ninguém.
Eu fiquei com medo de ser uma onça, então eu decidi sair dali. Eu segurei a minha bike pelo guidão e fui empurrando ela devagar. Eu estava apavorado e sem saber por que eu estava tendo aquele sentimento. E hoje, olhando para trás, eu sei que se fosse uma onça, eu estava perdido. Eu tinha que passar bem ao lado da casa ou retornar pelo caminho que eu vim. Eu decidi continuar, mesmo com medo, porque eu já estava ouvindo o barulho dos carros na rodovia. Quando eu passei pela casa, na minha visão periférica, eu vi alguém. Quando eu olhei, eu vi uma senhora dentro dela, em meio àquelas ruínas e próxima de uma janela quebrada. A mulher era de idade, ela deveria ter aí uns 60 ou 70 anos. Ela vestia uma roupa completamente preta, bem velha e suja, e ela estava sorrindo. Um sorriso que me congelou por completo, eu não conseguia mais andar. Eu estava em completo pavor. E foi aí que eu percebi que do pescoço dela escorria sangue e sujava todo aquele vestido preto. Você consegue imaginar isso? Ela estava com um corte profundo no pescoço e ao mesmo tempo ela olhava para mim e sorria. Uma cena completamente inesperada e que eu nunca mais vou esquecer. A senhora levantou uma das mãos e eu vi claramente. Ela segurava uma faca ou um punhal e esse objeto estava cheio de símbolos que hoje eu consigo distinguir que eram símbolos relacionados ao ocultismo. Mas na época, um menino de 10 anos, eu não entendi nada. A senhora deu uma gargalhada, com o pescoço sangrando e olhando para mim e parecia que ela enxergava a minha alma. Eu não sei de onde eu tirei forças, mas eu corri, e eu corri muito em direção à rodovia, segurando a minha bike pelo guidão. Quando eu cheguei na rodovia, eu percebi que o meu corpo todo estava tremendo. Eu achei que o meu coração ia parar. Eu fui andando bem devagar no cantinho da via, empurrando a minha bike e respirando muito fundo para tentar me acalmar. Eu cheguei em casa ainda apavorado. Eu pensei em contar para minha mãe, mas ela não ia acreditar e ainda iria me colocar de castigo por eu ter atravessado cercas que ela falou para eu não atravessar. Então eu contei para minha irmã, que achou que eu estava com a imaginação muito fértil. Eu nunca falei para os meus amigos daquele caminho. Eu sempre desviei a atenção deles para outras trilhas longe daquela cerca e daquela casa abandonada. Até hoje eu sonho com aquela senhora me olhando com o pescoço naquela situação e sorrindo de um jeito bizarro. Eu espero que compartilhando meu relato, os pesadelos parem de acontecer e eu fique liberto dessa lembrança horrível. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quer enviar o seu relato? Em breve nós disponibilizaremos um e-mail para esse fim. Enquanto isso, você pode ir lá no nosso Instagram, @oordinário.selvagem, e nos enviar em inbox o seu relato, e será um prazer transformá-lo em vídeo. Fica ligado e até a próxima!